Olá, bem-vindos a mais um Jump Talk. Eu sou Anderson Argentoni, diretor de Customer Experience da Jump Label, e hoje eu estou aqui com o Felipe Palmeri, da pré-venda, e com o Rafael Capa, nosso diretor de delivery. Felipe, sobre o que a gente vai falar hoje? Opa, beleza. Tudo bem, Anderson? Tudo bem, Rafa? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre LGPD, mas a gente vai procurar fugir um pouco de explicar sobre a lei, que já está sendo bem difundido. Aí o nosso foco hoje é se aprofundar um pouquinho mais na parte de implementação mesmo, né? E contar um pouquinho da experiência que a gente tem tido, do que a gente tem visto nas empresas, de como está sendo essa implantação, né, da LGPD, como as empresas estão se adaptando, como que elas estão tratando desde a parte do levantamento até a parte de se organizar ali para atender a lei e tudo que ela traz para a gente hoje, né? Então, Anderson, a gente vai falar um pouco agora sobre a LGPD. Você consegue explicar para a gente, explicar para o pessoal de uma forma, acho que rápida, já que é um assunto que muita gente já tem falado, de uma forma geral, o que é a LGPD? Não, eu acho que dá para a gente resumir aí rapidinho. LGPD, a Lei Geral de Proteção aos Dados, é uma lei que foi criada para proteger as pessoas físicas, né, para que os dados delas não sejam vazados e sejam usados de forma maliciosa, né? Então, quando a gente fala de LGPD, é uma lei que vai funcionar para qualquer pessoa física e qualquer empresa que tenha dados de pessoa física armazenados ou sendo processados, ela tem que garantir que esses dados estão sendo usados da forma correta e estão sendo protegidos para que ninguém mais consiga utilizar esses dados sem autorização do titular, né? Quando a gente fala de titular, é a pessoa física, então a gente não está falando só do cliente da empresa, a gente está falando dos colaboradores, de informações de pessoas físicas que trabalham nos fornecedores da empresa, né? Então qualquer pessoa física que a empresa, a companhia, armazene e processe esses dados, né? É importante a gente pensar também na questão do uso da informação, né? Porque assim, a gente tem o uso contratual, então você fez um seguro. A empresa, ela já tem no contrato que ela vai utilizar os seus dados, né? Você já sabe que ela vai utilizar os seus dados para calcular o preço do seu seguro, por exemplo. Mas se, por exemplo, uma seguradora faz uma parceria com uma empresa de empréstimos, né? E ela vai ceder os seus dados para essa empresa de empréstimo para poder oferecer um produto para você. Isso não está no contrato do seguro, né? Então não é um uso que você espera que a seguradora faça dos seus dados. Então, para tudo isso, a empresa tem que ter um controle e tem que pedir a sua autorização, né, para usar esses dados dessa forma. Legal. E pensando, considerando isso que você comentou agora, como que as empresas estão se preparando para trabalhar com a lei agora, né? O que é necessário para se adequar à LGPD? O que está sendo feito no mercado? Então, é assim, o que a gente vê que as grandes empresas já estão se adaptando, né? Até numa conversa anterior, Rafael, você deu um exemplo aí que é bem bacana falar, né, de uma rede de farmácias, mas a gente ainda tem muito a percorrer. Eu acho que as empresas, principalmente de médio, pequeno porte, né, aquelas empresas que não têm uma estrutura tecnológica tão grande, elas precisam se preparar também, né? E tem uma série de passos aí para você fazer essa adequação. Se você pensa que a lei, ela fala do controle que você tem que ter, né, da segurança que você tem que ter dos dados para usar eles da forma correta, né, e fazer não só o uso correto, mas garantir a segurança desses dados para que você não tenha um incidente, um vazamento, a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer os processos, né, onde você utiliza esses dados dos titulares. Só uma coisa, você falou o incidente, né? Você pode explicar para a gente o que é o incidente? O que pode acontecer? O que gera o incidente? Cara, o incidente pode ser qualquer forma, qualquer
qualquer incidente vai ser ótimo, né? Vai ser qualquer ação que ocorra que você tenha, por exemplo, um vazamento de dados, né? Então, eu tenho meus dados na nuvem, né? Eu tenho meus dados na Amazon, na Google, na Azure. Então, e alguém acessou esse meu banco de dados e roubou esses dados. Isso é um incidente. Né? Mas uma utilização, por exemplo, que nem você comentou, né? É uma empresa que é detentora dos meus dados, então uma empresa que tem o meu nome, meu endereço, mais algumas informações minhas, até mesmo, sei lá, de consumo, do que eu quero consumir, e ela repassa para uma outra empresa. Isso seria um caso de incidente se eu não autorizei, se eu não falar, não, pode usar meus dados para eu receber ofertas de creme. Eu acho que não se classifica como um incidente, né? Mas isso traz um risco para a empresa do mesmo jeito. Né? A empresa ela tem que garantir para o cliente que se ela vai usar os dados desse jeito, né, ela tem que tem que pedir autorização para você para usar os dados desse jeito. Eu acho legal um outro exemplo, né? A gente é parceiro de uma empresa chamada OneTrust, que ela tem uma ferramenta bem robusta. Eu acho que hoje é a ferramenta mais bem avaliada de apoio à adequação a não só LGPD, mas GDPR, que é a lei da Europa, CCPA, que é a lei da Califórnia. Mas é legal que, assim, você olhando a ferramenta, você consegue ter uma lista de incidentes. É legal depois a gente até colocar aqui alguns exemplos de incidentes. Mas, por exemplo, um incidente pode ser um diretor da empresa perdeu o celular. E o celular dele não tinha senha. E ele tem acesso à rede da empresa, né, e a uma série de documentos através do celular. Ele tem um SharePoint no celular e ele consegue acessar. Isso é um incidente grave, porque você perdeu um aparelho celular e isso pode causar um vazamento de dados muito maior. Né? Então, essas questões podem causar vazamentos de dados, né? Eu acho que são as mais graves aí quando você fala desse tipo de incidente. Legal. Você falando do uso dos dados, né? Você até comentou de um exemplo meu. Esses dias eu fui numa rede de farmácia dessas grandes e quando eu estava fazendo pedido lá no balcão, eu recebo geralmente aquele papelzinho, né, que o pessoal as principais promoções para o meu CPF, né? Isso já acontece há muito tempo e, lógico, isso é utilizando os meus dados. Muito provavelmente pode até ter um modelo de marketing basket por trás para me oferecer os melhores produtos para mim, mas de qualquer forma, naquele dia específico, a atendente do balcão falou para mim, ela falou assim, olha, não sei se você sabe, agora existe a LGPD. Eu fiquei até surpreso. Nossa, que legal, estou numa farmácia, a pessoa comentar comigo sobre a LGPD. E agora, com essa nova lei, a gente precisa que você coloque só digital, né? Aí tinha um lugar lá para colocar minha digital para autorizar o uso. E aí, quando aconteceu aquilo, eu fiquei pensando, pô, isso é mais uma forma é mais um momento ali que se autoriza, que eu vou lá e autorizo a utilização dos meus dados, né? Apesar de eu trabalhar com TI, tomar sempre cuidado com meus dados, eu fui lá e coloquei meu dedo, quero saber onde que vai parar esse negócio, eu fiquei bem curioso, quero saber o que eles estão fazendo. Mas esse é mais uma forma de se adequar ao LGPD? Esse é mais um método? Então, não existe, a lei não fala como que você tem que se adequar, né? Ela fala o que você não tem que fazer. Legal. Então, assim, essa foi a forma que a empresa escolheu, né, e ela deve ter uma equipe jurídica por trás, que deu tudo esse... É a forma dela que ela escolheu para garantir que alguém falou para você por que você tinha que colocar digital lá, né? E a digital é uma marca biométrica única, então é uma forma da empresa comprovar que você deu esse consentimento, né? Legal. Existem outras formas de dar consentimento, né? Então a gente vê, por exemplo, muitas empresas têm colocado no site, seguradoras, bancos, uma central de consentimento. O que é o consentimento? Né? Para cada uso dos dados que a empresa vai fazer, né, com os seus dados, ela tem que solicitar consentimento. Então, nesse portal, você vai lá, se loga então eu estou no meu banco,
né? O banco não vai fazer dessa forma, mas eu estou no meu banco e o banco tem lá a central de consentimentos, né? Central de preferência de consentimento. Você vai estar logado dentro do banco, então, teoricamente, o banco está provando que você é aquela pessoa e você vai lá mudar para cada uma das coisas que o banco está solicitando de consentimento, o que você vai dar ou não esse consentimento. É legal que consentimento é uma boa prática, ele sempre tem uma validade, né? Seja o período do contrato que você está usando o serviço, ou um período maior. Você tem, por exemplo, seguradora. A seguradora, ela não pode, a hora que acaba o contrato, já excluir seus dados, porque ela tem uma série de informações que ela tem que mandar para a SUSEP, por exemplo, né, e que ela precisa dos seus dados para fazer esse envio. Então tem uma série de cuidados aí que tem que tomar, a empresa tem que conhecer os processos dela, tem que conhecer não só a LGPD, mas todas as demandas regulatórias que ela tem que atender, né, para conseguir fazer um plano, né, de atendimento à LGPD que tem a ver com o negócio dela. Então, não tem uma fórmula mágica, né, você tem ferramentas de apoio, né, mas você não tem uma fórmula mágica para isso. Pode falar. Mas só complementar, eu acho que uma das maiores mudanças que a LGPD está trazendo é essa mudança cultural mesmo, principalmente no Brasil, que eu via que isso não era tão forte, que era essa parte de você ter a governança dos seus dados, né? De você saber exatamente quais são os dados que você está controlando, para que ele vai ser utilizado, qual que é a finalidade. Então, eu vejo que, antigamente, as empresas sempre têm alguma coisa, algum processo de governança, mas não tão forte, né? Eu vejo que muitas delas têm essa dificuldade de saber para onde estão indo todos os dados, para que estão sendo utilizados. Por exemplo, as áreas de marketing costumam usar bastante os dados ali de contatos, dados pessoais de clientes para abordar e tal, mas muitas vezes a empresa em si, né, não tem o controle de para onde isso está indo. E aí é onde acaba muitas vezes vazando essas informações, né, indo para onde não deveria. Eu acho que a LGPD, ela traz esse controle, né? Então ela chegou para falar, ó, empresas, se organizem, né? Vocês precisam saber para onde estão indo os seus dados, vocês precisam ter uma visão, eu acredito até que mais centralizada, para você conseguir organizar e controlar exatamente. Se escapou, você conseguir ter um controle, saber por onde escapou essa informação, né? Qual a informação escapou, para que ela era utilizada, que era uma coisa que antigamente era muito difícil de você ter qualquer controle desse, né? E tem outra coisa que é bacana sobre isso que você falou, Felipe, assim, sempre que a gente fala de algum exemplo, a gente vai pensar nisso, fala de vazamento de dados, né? Uhum. A gente teve agora em janeiro de 2021 um vazamento monstruoso de dados aí, né? E a gente fica preocupado com essas coisas. Putz, agora meu dado está na mão de um fraudador e ele vai poder utilizar esses dados. Mas a lei, ela tem outros aspectos. Uhum. Por exemplo, você tem alguns direitos do titular. Um dos direitos do titular é o direito ao esquecimento. Você pode falar para a empresa, olha, eu não quero que você utilize mais meus dados, eu quero que você apague meus dados daí. Né? Tem esse caso, por exemplo, da SUSEP. Eu tenho que ter os seus dados para responder para a SUSEP. Tudo bem, mas tem empresas que não precisam desses dados. Ou então, depois de um período, não precisa mais desses dados. Uhum. Então, esse direito do titular ele tem que ser atendido. Agora, como que você vai atender esse direito se você não sabe nem onde estão os dados do cliente? Uhum, exatamente. O que acontece, às vezes, algumas empresas, né? O pessoal que trabalha, o Fê comentou aí de equipes de marketing. A gente já viu equipes de marketing que trabalham com diversas origens de captação de leads, as quais não estão centralizadas em uma área governada, né? Então, foi criado um portal X para captar leads, devido a uma campanha que foi criada no mês. Aquela informação chega e já vai para disparo, para trabalhar em cima daquele disparo, né? Isso acontecia bastante. Entendo que, a partir de agora, isso não poderá mais ser assim, né? Você sai pegando um monte de informação, acumulando em um repositório único, de um jeito que não está sobre uma governança de dados, né? Eu acho que isso vai ter que ser organizado de uma forma diferente, né?
E senão você acaba correndo todo esse risco. Até a questão de anonimizar, né? Entendo que na LGPD também tem essa questão de precisar anonimizar alguns dados. Acho que a criação de Golden Record, para se trabalhar com esse volume grande de informação, de vários leads, e saber o mesmo lead veio em mais de uma campanha. Acho que até mesmo o Golden Record é algo que consiga facilitar aí esse tipo de governança, né? Sim, e a lei ela não fala de anonimizar os dados, né? Mas é uma das formas que você tem de proteger os dados, né? Então, poxa, se eu tenho lá, tudo bem, eu tenho uma base centralizada com o Golden Record, né? O que é o Golden Record? É você ter uma informação única sobre o cliente ou sobre um produto, né? Então, é você garantir que você não tenha 10 endereços do cliente distribuídos em bases de dados diferentes, tá? Isso de maneira muito simplificada. Mas, se você tem esse Golden Record, você consegue ter uma segurança maior de que, olha, eu tenho um lugar único onde estão os dados do cliente, eu sei que eles não estão espalhados pela empresa e eu tenho um controle sobre aqui. E aí, quando alguém vai usar os dados para fazer, por exemplo, um modelo preditivo, né? Ao invés de eu pegar a base de dados e entregar na mão da pessoa, né, eu posso fazer a anonimização. Isso é uma forma de garantir que, se esses dados vazarem, se alguém pegar lá um pendrive, levar esses dados, né, e levar para outro lugar, esses dados estão anonimizados e não tem problema nenhum. Entendi. Tem problema nenhum, não. Tem um problema, né, mas não é tão grave. Agora, pensando, você comentou da ferramenta que a gente é parceiro hoje aqui na Jump, a OneTrust. Eu sei que um dos módulos deles é a permissão da utilização de cookies, né, dentro dos sites. Você até comentou hoje que eu tenho visto isso acontecendo bastante, não só em sites de banco, mas acontece, hoje a maioria dos sites que eu vou fazer compra, sempre aparece lá para a gente aceitar a utilização dos cookies. Acho que vale a pena explicar um pouco, pessoal, o que é isso, né? Já que acho que é uma das coisas que mais acontece com o público mesmo, com o usuário do dia a dia. Acho que é um dos primeiros passos que eles estão sentindo mais essa mudança da LGPD. O cookie, eu acho que você consegue falar até melhor que eu, né? Mas o cookie é uma ferramenta, né, que os sites utilizam para conseguir fazer um tracking de como que está sendo a sua visitação, né? Você pode usar os cookies, eles armazenam informações, né? Então, quem é você, pode ter o seu usuário, pode ter um cookie falando qual é o seu browser, qual o seu IP, qual é qual o seu computador. Então, são variáveis que guardam essa informação e elas podem ser persistentes. Então, você pode guardar essa variável na máquina do usuário e ter acesso a ela para que numa outra visitação você consiga ver que, olha, esse cara já entrou no meu site aqui, né? E da última vez ele fez tal trajeto de navegação e agora ele voltou, né? Então, se ele voltou, eu vou fazer uma oferta para ele. Da última vez ele entrou e viu uma TV aqui, mas ele não comprou a TV. Mas então agora eu vou colocar uma promoção de 10% nessa TV para ver se ele compra, né? Exato. É uma forma de mapear o usuário e incentivá-lo à compra, né? O cookies tem essa função. E agora com essa permissão, quer dizer, pelo que eu entendo, se a gente não autorizar, se o usuário não autorizar aquela permissão que aparece nos sites, em teoria ele não sofre esse tracking, né? Esse acompanhamento. Mas eu tenho visto que tem sites que bloqueiam o uso, né? Você não consegue usar o site, né? Então, é que assim, você não... A lei fala que você tem que informar para o titular. E aí o titular ele vai escolher ou não, né? Você pode pegar o seu site e falar assim, não, eu vou deixar com que o cara escolha se ele quer que eu utilize meus cookies para fins de marketing, né? Mas a empresa pode falar assim, não, cara, se você quer utilizar o meu site, você tem que aceitar os cookies. Sim. Né? Então, eu estou informando para você que tem cookies. Se você quer ficar aqui dentro, né, você tem que aceitar. Eu estou informando que eu estou te acompanhando, né? Que eu estou vendo o que você está fazendo e eu vou continuar olhando aqui. Eu pessoalmente, eu gosto, porque as promoções ficam melhores.
a minha esposa adora esse tipo de coisa, então, né, uma promoção é sempre bem-vinda. Mas tem sempre é legal saber que agora existe essa visão que o público está ficando transparente, né? Eu acho importante que o público, eu falo o usuário mesmo, né? Não o profissional de TI, mas aquele usuário tradicional, ele começa a saber que existe esse traqueamento, né? Isso fica até mais claro, porque que hoje, quando ele entra lá no Google e pesquisa, quero uma camiseta preta, quero um chinelo, aí ele vai para o Facebook e aparece lá um chinelo para ele comprar, né? E agora a gente sabe, está mais explícito, né, esse tipo de informação. Mas o OneTrust, que é a ferramenta, ela tem esse tipo de controle, certo? É uma ferramenta que a gente consegue utilizar. Ela é uma ferramenta totalmente modular, né? Então ela tem módulos para te ajudar a atender a todas as demandas regulatórias. Um dos módulos é de cookies. Então ele tem uma ferramenta que tem um robô que periodicamente faz um rastreamento do seu site para ver quais os cookies, quais as tags, quais os formulários que você tem no seu site, e ele já cria todo esse relatório para informar para o titular, né, quais são os cookies, o que eles estão fazendo ali, qual o objetivo daquele cookie, e também fazer todo esse controle aí de se eu vou permitir que a pessoa não opte por não utilizar os cookies, né? A ferramenta já tem lá uma ferramenta de auto-blocking que já barra a utilização dos cookies do lado do cliente. Então, você não precisa fazer nada no seu site. A única coisa que você tem que fazer no site você tem que ir no OneTrust e fazer um rastreamento do seu site, um escaneamento, né? E colocar uma tagzinha lá no seu site JavaScript que já faz tudo automaticamente. Então, é um facilitador enorme. O OneTrust é o meio do caminho, então, entendo, né? Você tem, por exemplo, a seguradora, você tem o OneTrust e tem o usuário final. O OneTrust é quem faz essa interface, organiza a interface de autorizar ou não o cookie, de guardar, de apresentar para o usuário as informações que ele precisa e também garantir para a seguradora de que o processo e implementação da LGPD, por exemplo, para sites lá, para aceitação de cookies, está sendo executado de forma correta. Né? Entendo que é isso. De uma forma simplista, né? Sim, e é uma ferramenta totalmente customizável. Então, a empresa, né, a seguradora, que você deu de exemplo, ela tem todo o controle de falar quais são os textos que aparecem para o usuário, quais são os tipos de permissão que você vai deixar com que o usuário dê ou não. Né? Então, tudo isso, a ferramenta, o legal da ferramenta é isso, ela é totalmente customizável. Puxando esse gancho, só aproveitando, eu acho que era legal, a parte de cookies que a gente está comentando bastante é uma das partes que essa ferramenta faz, né? Ela faz bem mais coisa. Eu acho que é legal a gente também explanar um pouco sobre a parte de implementação da LGPD como um todo. Legal. Então tem a parte de cookies que a gente comentou, que é você monitorar ali o seu site e o usuário dar o ok ou não, mas também tem toda a parte de você monitorar o seu ambiente ali dentro da empresa de dados. Então, você tem todos os seus assets ali, seus bancos de dados, todas as informações, você vê quais são as finalidades, para que você usa cada informação. Então, tem um grande trabalho ali de assessment, né, que a gente chama, então, de levantar essas informações, parte daí, né, desde essa parte de implementar, até depois você ter a parte com a LGPD rolando, de você atender a lei e atender os incidentes, atender o que acontecer, você saber aonde buscar as informações, né? Então, eu acho que é legal a gente comentar um pouco mais sobre como funciona essa parte da implementação, como o OneTrust, por exemplo, pode ajudar com essa parte e o que traz de benefício, né? Utilizar uma ferramenta dessa para fazer todo esse trabalho, que é um trabalho bem extenso e grande, né? A ferramenta, como você disse, ela tem todas essas funcionalidades, né? O legal da ferramenta é que ele é uma ferramenta modular, então, dependendo de como está a sua evolução na criação de um programa de atendimento LGPD, você pode ir comprando os módulos um por um, então você não precisa comprar a ferramenta inteira, que barateia pra caramba, e ela atende a todos os passos. Então, o primeiro passo você ter, como eu disse, você tem que ter conhecimento sobre como os dados dos titulares são processados pela sua empresa. Então, a ferramenta ela tem 2 módulos, o Assessment Automation,
né, e o Data Mapping, que ajudam nisso. O Assessment Automation é uma ferramenta de avaliação, né? Então, como que você descobre quais são os processos que você tem na empresa? É através de avaliação, entrevista, questionário, né? É conversando com as áreas para ver quais os processos que elas têm que processam algum processo, mas quais são os processos que processam algum tipo de dado do titular, quais são os dados sensíveis, porque a gente tem dado que não é sensível, né, mas a gente tem, por exemplo, CPF, é um dado crítico, então eu tenho que saber quais áreas estão processando esses dados, né? Para isso você faz essas avaliações. O OneTrust ele tem uma automatização dessas avaliações. Você cria os questionários, a ferramenta já tem dezenas de questionários pré-prontos, tá, em português mesmo, que você pode customizar, mas você envia para a pessoa que vai responder. Então, eu quero saber como a área de marketing, quais são os processos que existem na área de marketing. Então, eu faço uma avaliação com a área de marketing para descobrir quais são esses processos, e tudo isso é automatizado, né? Então, vai por e-mail para o responsável da área, a pessoa responde num website lá do OneTrust, tudo isso fica registrado e volta para você. Essas informações vão alimentando aquele data mapping, né? Então, você fez lá uma avaliação com a equipe de marketing, a equipe de marketing falou assim, olha, eu tenho aqui um processo de envio de e-mailing, né? Esse processo, ele é executado num SaaS CI 360, né, que é uma ferramenta de campanhas, e os dados estão num banco de dados Oracle. Poxa, você já descobriu um monte de informação aí. Você sabe que tem um processo que trata dados de titulares, você sabe que existe um sistema chamado SaaS CI 360, e você sabe que existe um banco de dados Oracle. Aí você começa a explorar mais ainda. Mas o que tem nesse banco de dados Oracle? Então, quais são as variáveis que eu tenho lá, né? Quem tem acesso a isso, quem controla, né? Quais os aspectos de segurança, e a mesma coisa para os outros. Então, aqui é um trabalho muito árduo, né, de fazer toda essa exploração, para você ter essa visão aí 360 de como os dados estão sendo utilizados dentro da companhia. Acho que a ferramenta ajuda muito você a agilizar isso e até ter mais segurança, né? Porque, por exemplo, se você não tiver uma ferramenta para gerenciar isso, você vai fazer, por exemplo, vai mandar um monte de Excel por e-mail para as áreas e falar, responda isso daqui, para 10 áreas. Daqui a pouco, como você controla quem respondeu, quem não respondeu? Se você tiver alguma atualização que você precisa perguntar mais alguma coisa, a ferramenta, ela te ajuda muito nessa parte, né? Sim. A gente tem clientes que faziam, antes do OneTrust, faziam todas essas entrevistas e registravam em Excel, né? E aí, o que acontecia? Excel é um arquivo, vai ficar gravado lá, né? E daqui a 6 meses o processo muda. Aí o cara tem que abrir o Excel, achar o processo para atualizar esse processo. E aí, o negócio se perdia. Então, eu conheço empresas que pagaram fortunas para grandes consultorias fazerem esse processo. O processo ficou parado lá durante 1 ano, o arquivo lá guardado, e depois de 1 ano não serve para mais nada. Então, o OneTrust ele tem diversas ferramentas para, por exemplo, eu fiz o assessment com a pessoa agora, em março, né? Em julho, eu quero que essa avaliação, esse questionário, seja mandado novamente para a pessoa para ela revisar. E a ferramenta faz isso sozinha. Isso que é o grande benefício dela. Acho que até falando um pouco assim da ferramenta, vale a pena a gente marcar, acho que um Jump Talk, para apresentar um pouco da ferramenta, né? O benefício da implantação, algo rapidinho aí. Até mesmo, acho que como a gente é parceiro deles, chamar alguém da OneTrust aí para a gente compartilhar um pouco disso, né? Acho que é bem interessante fazer um talk um pouco mais técnico, né? Não que a gente não seja técnico, a gente é técnico, não é pouco, mas talvez até para explanar um pouco mais os detalhes, né? Sim, sim. Não, e a ferramenta, como eu disse, ela é bem complexa. Então, poxa, a ferramenta tem lá uma parte de gestão de riscos. Poxa, identifiquei um risco, como é que eu trato esse risco?
Então, tem como você criar fluxos de trabalho para tratar o risco, tudo registrado, com ações para as pessoas corretas. É um facilitador muito grande. Mas apesar de complexa, o tempo de implantação ela não é extenso, né? Você consegue ter resultado em pouco tempo, né? Isso que é legal dela, né? A gente tem implantado nos clientes, a gente tem visto que ela é uma ferramenta complexa, eu não digo nem complexa, mas ela é rica, completa, ela não é complexa. Ela é completa, isso, ela não é complexa, ela é completa e com uma implantação que você tem resultado rápido, né? Isso que tá sendo interessante. Não, o módulo de cookies a gente já teve cliente que a gente implantou em 2 dias. Então, é interessante. 2 dias a solução em pé. Em pé funcionando, já capturando. Tem serviço que a gente faz que, poxa, em 2 semanas o usuário já está lá com a ferramenta, já está treinado e está pronto para começar o uso. Né? Já tem coisa lá funcionando. E é interessante, né? Porque além da implantação em si da ferramenta, o uso da ferramenta, tem essa questão da assessoria jurídica, ou até mesmo de como definir os processos, né? É algo que a gente tem feito, inclusive fora do Brasil, né? A gente tem atendido empresas fora do Brasil dando essa assessoria, que é a junção da utilizar o OneTrust, utilizar a ferramenta, mas e como a melhor forma de fazer esses processos, né? Garantir que esteja atendendo a lei. Né? Eu acho que isso também é bem interessante se comentar um pouco. Não, então, como a lei não fala, né, o que você deve fazer, ela fala o que você não deve fazer, né, é um assunto bem complexo. Então, assim, poxa, o que eu faço para atender a lei, né, aqui dentro do meu negócio? Então, tem todo um trabalho de consultoria e de assessoria jurídica, né? A gente é parceiro de um grande escritório de São Paulo de advocacia que tem essa especialização, né, em LGPD, em cybersecurity, né? E a ideia é ir até o cliente, ajudar ele a entender os processos que eles têm, né? E conseguir fazer com que aqueles processos fiquem adequados à lei. Legal. Legal. E eu acho que um resumo que dá para a gente fazer também, então a gente tem a parte da implantação, que a gente vai ter todo o assessment, envio dos formulários, levantar informação, aí a gente consegue jogar eles na ferramenta, né? Utilizar a ferramenta para fazer esse levantamento, organizar, estruturar de acordo com a lei, né? Até como o Anderson comentou, você consegue até colocar lá indicadores, por exemplo, esse assunto deve ser direcionado para que pessoa, e isso daí, então, uma vez implementado, você tendo as informações estruturadas, isso é algo vivo, né? Então, isso é algo que tem que ser atualizado sempre, inclusive com novos sistemas que forem desenvolvidos dentro da empresa, isso daí simplifica bastante. Uma vez você já tendo isso implantado, os sistemas já vão entrar se adequando, né, a esse formato, já as informações todas lá dentro. E também, agora mais para frente, que eu acredito que vai começar mais forte isso, a LGPD a ser aplicada, então, a terem as sanções, né, a terem as punições, e também tem a parte que a gente não comentou muito, mas, por exemplo, os usuários vão poder questionar as empresas sobre os seus dados, né, então eles vão poder chegar lá e perguntar quais são os dados que você tem meu, para que você está usando. Isso daí vai gerar ali um alerta e a empresa, por lei, pela LGPD, ela tem um tempo ali para responder, né? Então, tem um tempo que é curto, no final das contas, né? O pessoal está falando de 15 a 30 dias aí. Imagina, para uma empresa que tem milhões de clientes, né? Se você tiver que colocar um profissional para ficar pegando os dados para responder, isso vai virar uma... Exato. Esse é um dos pontos que eu acho que a tecnologia, a ferramenta ajuda bastante, né? Que é você conseguir fazer essa gestão, porque a gente ainda está no comecinho, mas eu imagino que daqui a um tempo, imagina a empresa recebendo ali, sei lá, 100, 1000 requisições por dia e tendo um tempo para cada requisição ali, ela tem uma data limite. E a ferramenta ajuda você a fazer essa gestão, né? Então, a ferramenta já vai avisar sobre o que foi solicitado e qual que é a data limite ali, tem esse controle. E a empresa vai conseguir ter uma gestão melhor. Ó, esse daqui está crítico, já está perto da data, a gente precisa responder. Sem isso, eu acho que é inviável até. E tem outra coisa, a ferramenta ela não tem só esse controle de você recebeu e até onde você tem que responder. Você consegue criar fluxos de trabalho dentro da ferramenta.
né? Então, a ferramenta já ativa esse fluxo de trabalho, chegou uma requisição, ela já ativa esse fluxo de trabalho e já vai para as pessoas certas, né? E, inclusive, tem algumas automatizações que você consegue fazer. Então, por exemplo, se a pessoa faz uma requisição para saber quais são os dados que ela tem, que a empresa tem dela, armazenados, e você tem os dados dela num banco de dados centralizado, você consegue fazer já uma conexão com esse banco de dados e já gerar esse relatório automático, sem interação humana. Então, a interação humana vai ser avaliar se, olha, isso aqui está certo, pode mandar para o cliente, né? Que a máquina ainda não consegue fazer isso com tanta segurança. Mas legal, adianta pra caramba o trabalho. Acho que deu para ter uma visão geral hoje, né? Um bate-papo geral sobre a LGPD. Tem mais algum ponto, assim, que para esse talk hoje, vocês acham interessante a gente comentar aqui para o pessoal? Eu acho que é legal a gente fazer depois essa análise, essa outra apresentação, focando na ferramenta, né? Mas eu acho que já tem bastante trabalho aí para todo mundo fazer. Não é uma coisa simples, né? Então, se alguém chegar e vender para você a bala de prata, não existe bala de prata para a LGPD, como eu falei, a lei não tem a regra, mas a gente tem uma série de estratégias, uma série de materiais, experiências que podem ser utilizadas para conseguir fazer esse processo ser um pouco mais suave, né? As empresas grandes já estão com isso bem encaminhado, né? Eu diria que elas estão com essa parte de tentar se conhecer melhor e avaliar melhor os processos bem encaminhado. Não vejo muitas empresas que já estão com o programa de atendimento LGPD como um todo ótimo e totalmente implementado, né? Não vi nenhum até agora que falou, olha, tá tudo aqui funcionando e eu já posso atender. Então é um trabalho que, como o Felipe disse, é algo vivo, né? É uma evolução aí. Tem uma coisa da lei que eu acho que é legal, para o pessoal também prestar atenção, a lei fala que você tem que ter a boa fé ali com o dado do cliente. Não é essa a palavra que é usada, mas... então, você ter esse programa e ter as ações planejadas para ter esse programa de adequação, né, já é uma forma de você demonstrar que, olha, eu não tenho tudo pronto, mas eu estou me adequando e aqui está o meu plano de adequação. Perfeito. Legal. Legal, e para o público que quiser saber mais informações também, não só sobre Antitrust, mas sobre como trabalhar com a informação, ter mais detalhes até mesmo sobre como adequar a estrutura de dados, como governar essa estrutura de dados, pode deixar a pergunta aí que a gente vai dar uma olhadinha, a gente vai acompanhando para conseguir aprofundar mais o tema. Tá, pessoal? Pode ficar à vontade que a nossa ideia aqui no Jump Talk é entrar nos temas abordados e a gente aprofundando um pouco conforme a evolução. Eu acho que é legal a gente consegue até fazer um link com o Jump Talk passado, onde a gente falou do Data Mesh, né? E a gente, em um momento, falou de silos de dados, né? E é uma preocupação que agora as empresas têm que ter mais ainda, porque assim, você criar esses silos de dados e não ter eles governados é um baita risco para a LGPD. Boa, então, verdade. Tem todo esse trabalho aí de preparação, né, para a gente conseguir se adequar da melhor forma. Legal. É isso, então. Obrigado, Felipe. Obrigado, Rafael, pelas perguntas. E até o próximo Jump Talk. Valeu, gente. Pessoal. Valeu. Falou, até mais. Tchau. Bom, galera, esse foi o Jump Talk de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você quiser ver algum assunto mais específico, que a gente detalhe um pouco mais algo que a gente falou, comenta aqui embaixo e curte o nosso vídeo, compartilha, segue a gente aqui no nosso canal. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.